CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG entre as Fintechs, que são as empresas de tecnologia com foco na saúde e bem-estar das mulheres. Eu converso com Duda Camargo, ela é CFO e cofundadora da Pentes. A Pentes é a primeira marca de vestuário absorvente do Brasil e a única clinicamente testada no mundo. Duda, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo ótimo, o prazer é todo meu. Estou super feliz de estar participando. Prazer nosso. Duda, a gente sabe que essa questão do gerenciamento de resíduos é uma grande preocupação quando a gente fala da agenda ESG, sobretudo com relação àqueles produtos que contêm plástico. E as pesquisas mostram que mais de 4 bilhões de absorventes íntimos são descartados todos os anos aqui no Brasil. Imagina o volume de lixo que a gente produz e que vai parar aí nos lixões e nos aterros sanitários. Conta pra gente qual é o impacto ambiental de um produto como esse que vocês produzem aí na Pentes. Eu acho que vai, né, muito não só do tamanho da geração de lixo que muitos desses produtos causam, mas também até o tempo de decomposição. Se você for ver, o primeiro absorvente descartável que foi feito de plástico no mundo, ele ainda não se decompôs, então ele ainda existe, ele ainda está entre nós. E fora, né, fora isso, né, toda, como você mesmo falou, toda a geração de lixo que isso acaba trazendo. Então a nossa solução é uma solução, né, reutilizável, ou seja, ela incentiva o não descarte do produto, a não geração de lixo, e que realmente eu acho que consegue trazer benefício para as mulheres a longo prazo, né? Então, traz não só o conforto, a funcionalidade, a sustentabilidade para uma vez só, para ela usar e descartar, mas isso realmente a longo prazo. Eu acho que além, né, de substituir um produto descartável, a gente também tem uma empresa que se preocupa muito com os resíduos até da nossa própria produção têxtil. Hoje, né, a gente acolhe na parte de calcinhas absorventes reutilizáveis, mas até os resíduos de eventualmente produzir essa calcinha, que é um produto têxtil, a gente se preocupa muito com os materiais utilizados, então material, né, de qualidade, de baixo impacto ao lado de decomposição. Então, né, a escolha dos materiais também é muito importante e até os resíduos dessas produções é algo que a gente toma muito cuidado e dá um fim de uma outra forma. Então, muitas das vezes, de alguns resíduos têxteis que a gente tem na empresa hoje, a gente usa para fazer acessórios ou para fazer outros produtos que depois podem gerar doações para comunidades. Então, Foco na é economia importante. circular, né, Duda? Exatamente. Agora, Duda, num absorvente tradicional, você tem o uso ali de algodão, de plástico, que são ali os materiais básicos. No caso de um Uhum. absorvente como esse da Pentes, que tipo de material é utilizado para a produção? Então, hoje a gente utiliza, né, tecidos que têm o fio da Amino Ecosol, é um fio, né, que hoje ele tem um baixo impacto ao lado de decomposição, é um produto que depois de descartado no aterro sanitário, ele começa a se decompor após 3 anos que ele está realmente no aterro. E eu acho que fora isso, também a gente utiliza no forro também tecidos de fibra natural, que também, né, tem essa questão de não só baixa tempo de decomposição, mas também benefícios ao lado da saúde da flora feminina vaginal. Então, né, respirabilidade e segurança, que é algo muito importante quando a gente está falando de um produto para menstruação, que eu acho que muitas vezes as pessoas acham que esse é um produto, né, têxtil, normal, e que ele, às vezes, né, ele não tem que ser focado em saúde, mas muito pelo contrário. É um produto que hoje a gente vê muito mais como um produto de saúde do que um produto de moda. Muito interessante você tocar nesse ponto, né? Porque muitas mulheres se queixam que um absorvente tradicional provoca uma sensação de abafamento, isso acaba atraindo fungos, tem toda ali uma flora, né, do aparelho íntimo feminino que necessita de cuidados especiais. Então, a questão da Exatamente. saudabilidade também é um fator decisivo aí quando a gente fala de sustentabilidade.
Com certeza, eu acho que, né, quando a gente fala de até sustentabilidade, a gente está falando de bem-estar do planeta, bem-estar das pessoas, e isso tem a ver com saúde, né? A nossa saúde também impacta na saúde do planeta e vice-versa. Então, hoje a gente também, né, no nosso forro, além de ser, como você mesmo falou, é o único forro clinicamente testado no mundo, a gente utiliza uma tecnologia que ela é respirável, justamente para não ter esse abafamento, ela não estimular, né, a não proliferação de bactérias, que é o que muitas vezes causa infecções, é o que muitas vezes causa possível mau odor, e além disso, ela possui um tratamento antimicrobiano que mata até 99% das bactérias. Então, é mais um atributo de produto que a gente tem hoje que ajuda justamente nessa questão de saúde, né, saúde ginecológica e saúde clínica das mulheres. Esses atributos sustentáveis repercutem no preço do produto? Ele é mais caro em relação a um produto tradicional? Eu acho que hoje, ele teoricamente ele pode parecer mais caro, mas se você coloca ele na ponta do lápis, um cálculo, né, de médio a longo prazo, você está utilizando um produto que é reutilizável, que ele tem esse cuidado com a saúde ginecológica e clínica da mulher, versus às vezes um produto que ele é descartável, o produto reutilizável no final, em poucos meses, ele não só se paga, mas ele começa a gerar um certo tipo de economia. Então, eu não posso dizer que ele é mais caro, talvez ele apareça mais caro no curto prazo, né, à vista ali quando a gente está vendo no dia zero, mas quando a gente coloca isso em poucos meses, o benefício que ele traz ao lado de economia e qualidade de vida menstrual, eu diria que é um produto até mais barato. E o interessante é saber que uma calcinha de vocês aguenta até 100 lavagens. Exatamente, que isso fica mais ou menos aproximado em termos de ciclo de 3 a 4 anos que você pode estar utilizando. A gente tem notado um avanço nesse aspecto nos últimos anos, né? Várias empresas, startups trazendo soluções para essa questão do bem-estar íntimo da mulher. Sim. Recentemente não, tem muito tempo, tem uns 15 anos, eu fiz uma reportagem para o GNT falando de um recipiente de plástico que a mulher introduzia na Aham, vagina, era algo já comum em países nórdicos, para que aquele recipiente coletasse o fluxo menstrual. Não pegou aqui no aham, Brasil. Você acha que a gente está aham. caminhando para desmistificar esses produtos e, de repente, quebrar esse paradigma? Com certeza, eu acho que, né, 5 anos atrás, quando a gente fundou a Pens, a forma, né, que a menstruação ela era dialogada, ela era tratada, para hoje, não que o tabu da menstruação acabou, né, mas evoluiu muito. Eu acho que a mulher, né, ela sempre sentiu essa necessidade de falar sobre o assunto, naturalizar o assunto, até para que surgisse a oportunidade de ter produtos, né, mais inovadores, mais confortáveis, mais saudáveis, mais higiênicos, mais sustentáveis, e muitas vezes esse era um assunto que ele não era estimulado. Eu acho que cada vez mais a gente tem caminhado para um caminho, né, de diálogo aberto e que está dando esse espaço para as mulheres falarem do assunto e justamente, né, pedirem das empresas, pedirem da sociedade como um todo uma inovação nesse setor, e uma inovação no sentido de que a gente, né, pode passar pelo período menstrual e ter conforto, ter a sensação de que realmente ela está num dia normal, que ela está utilizando um produto que não tem um malefício para o meio ambiente nem para o bolso dela lá de gastos. Então, com certeza, eu vejo uma evolução nesse sentido. Bem, a gente está falando aqui para um extrato da população que, felizmente, tem condições de comprar absorvente ou de comprar uma calcinha absorvente como a sua. Mas muitas Sim. meninas no nosso país não têm acesso, é a chamada pobreza menstrual. Inclusive, no ano passado, em meados do ano passado, o ex-presidente Bolsonaro chegou a vetar um projeto de lei que previa a distribuição gratuita de absorventes em instituições de ensino no país. Isso, eu me lembro, causou uma grande indignação, porque, de fato, a pobreza menstrual é uma realidade. Muitas adolescentes no nosso país, né, Duda, que sofrem pelo fato de não terem condições de comprar um absorvente. Com certeza. Eu acho que não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? É um problema que afeta até 500 milhões de meninas pelo mundo. Então, é algo que, né, não só aqui no Brasil, mas fora, tem que ter um alerta sobre essa questão. Hoje já tem dados que comprovam que menstruação é um dos maiores motivos de evasão escolar das meninas, por exemplo. Então, né, esse é um problema que, se ele não for tratado de uma forma, né, mais imediata, algo que também as pessoas não está só afetando a qualidade de vida das pessoas, a saúde das pessoas, também está afetando toda a parte
parte de educação, toda a parte da economia, da empregabilidade. Então, né, hoje a gente vê que essa questão de evasão escolar é algo que é muito afetado, a questão da produtividade nas escolas, dessas meninas, a produtividade ela está nos possíveis empregos, né, que às vezes mais velhas acabam tendo por não ter acesso a produtos menstruais. Então, é algo que realmente tem que ser tratado de uma forma, né, mais rigorosa, no sentido de a gente conseguir dar uma atenção maior nesse assunto, mas eu fico feliz, pelo menos, de que hoje as pessoas estão se mobilizando para a gente juntos conseguir chamar a atenção do governo nesse sentido, porque antes pouco espaço se tinha para abrir uma pauta como essa. Então, fico muito feliz desde hoje a gente, né, tá unindo forças nesse sentido para realmente pautar esse problema e realmente tentar combater ele de uma forma mais rigorosa mesmo. Só para complementar a sua fala, eu tenho aqui dados do Unicef Brasil, dando conta de que Exato. 62% das pessoas que menstruam afirmam já terem deixado de ir à escola ou outros lugares por estarem menstruadas. E Exatamente. 73% já sentiram constrangimento na escola ou em lugares públicos por causa da menstruação. Bem, depois desse veto do ex-presidente Bolsonaro, a gente viu aí vários estados promulgando esses projetos no sentido de prover as suas adolescentes com o absorvente. Que bom, bom avanço. Agora a gente está falando aqui meninas. Só que é interessante a gente trazer também a temática trans, né, Duda? Porque vocês produzem cuecas absorventes para homens trans, possam se sentir aí à vontade durante o ciclo menstrual. Conta para mim como é que foi essa iniciativa. Eu acho que essa iniciativa veio muito no sentido de um pedido realmente da comunidade, da gente estar criando um produto ainda mais inclusivo, né, nesse sentido. Então, homens trans que realmente menstruavam ou porque não optaram por não passar por uma transição hormonal, ou estavam no meio de uma transição hormonal, e que eles não se identificavam com um produto calcinha. Então, a gente, né, junto com a comunidade, o que eu acho que foi muito legal é que a gente utilizou justamente esses pedidos que a gente tinha das pessoas que seguiam e consumiam a marca para produzir, desenvolver esse produto em conjunto. Então, toda a parte de modelagem, de que tipo de tecido utilizar, tudo isso foi feito em conjunto com a comunidade, justamente não só para a gente ter um desenvolvimento desse produto, talvez, né, mais rápido, para a gente realmente estar atendendo todo de uma forma mais ágil, mas para ser um produto muito eficiente, né, ao lado de conforto, ao lado de funcionalidade, ao lado de sustentabilidade. Então, isso que eu fico muito orgulhosa, de que a gente realmente parou para escutar a história deles, qual era a necessidade, quais eram as dores, e realmente criar isso em conjunto, porque é algo que a gente realmente tenta se posicionar. A gente hoje quer trazer qualidade de vida menstrual para todos, e isso realmente inclui todas. Muito interessante. Isso faz parte do pilar social da Agenda ESG, quando a gente conversa sobre Sim. diversidade e inclusão, né? Poder realmente prover a todos com bem-estar. Antes de passar a questão do sutiã, primeiro sutiã absorvente do mundo, vocês pensaram naquelas mulheres que estão em fase de amamentação? Eu queria voltar um Sim. pouco na questão da pobreza menstrual para destacar uma campanha que vocês têm, uma campanha específica. Conta aqui para o nosso ouvinte como é que ela funciona. Então, hoje a gente tem uma campanha, né, que ela acontece todo ano, que na verdade, se hoje uma pessoa ela posta uma foto com um produto da Pentes ou com alguma embalagem, ela não precisa estar utilizando o produto, mas com alguma embalagem da Pentes, ela automaticamente ela gera uma doação para a comunidade, muitas vezes ONGs que, né, já são parceiras nossas, e o que é muito bacana disso é que a gente sempre comunica para onde a pessoa está doando aquela calcinha, justamente para ela sentir o poder da ação social que ela está fazendo justamente por participar desse programa, mas que a gente também dá um foco maior para ela, principalmente no mês de maio, que é o mês, né, da menstruação. Dia 28 de maio é o Dia Internacional da Menstruação, e que a gente faz um Pentes Protest, não só incentiva esse programa, mas faz quase que um projeto virtual, um protesto virtual, um protesto digital, em que a gente realmente dá foco no assunto pobreza menstrual para realmente abrir o diálogo sobre esse assunto e tentar mobilizar mais pessoas a realmente ajudar a gente em combater a pobreza menstrual, que hoje, quando a gente fala de pobreza menstrual, não é só a
falta de acesso aos produtos também é isso, né? Mas é a falta de educação, a falta de infraestrutura, e eu acho que só, né, da gente ter um período dedicado a estar falando sobre o assunto, dialogar sobre isso mais abertamente, mobilizar as pessoas, é uma forma também da gente ajudar. E também hoje a gente tem o Cycle Foundation, hoje é um programa, né, educacional que a gente desenvolveu com profissionais da área, é um programa também focado não só em menstruação, mas em sexualidade também, voltado para escolas públicas, porque a gente também sabe que pobreza menstrual é uma deficiência na área de educação. Então, foi uma forma da gente também, nesse sentido, tá podendo apoiar as escolas públicas, os órgãos públicos, com um programa totalmente gratuito e super informativo nesse sentido. Muito bom. Voltando então a falar a questão do sutiã absorvente. Eu me lembro, viu, Duda, quando eu amamentava os meus gêmeos, que muitas vezes eu ficava envergonhada mesmo de sair, porque sabia que ia vazar. Então eu precisava trocar de roupa, assim, a cada 2 horas, sei lá, nem me lembro o intervalo, mas era algo que realmente incomodava, me constrangia. Aí vocês vêm com essa solução inovadora, o primeiro sutiã absorvente do mundo. Como é que ele funciona? Justamente esse também foi um produto, né, que assim como a cueca voltada para os homens trans, também foi um pedido da comunidade. Então a gente também recebia muito essa solicitação, assim como você falou, né, um pouquinho da sua experiência, de que realmente vazava e que era um período em que elas não se sentiam confortáveis, elas não se sentiam seguras em sair de casa justamente pelos vazamentos. E era um método que ele não era só caro, porque muitas vezes a solução era utilizar bojos descartáveis, absorventes, mas era um método caro e um método que também gerava muito lixo, né? Então, eu acho que assim como a gente, no comecinho da empresa, olhou para o case da menstruação dessa forma, a gente tinha que olhar esse case, né, da amamentação também no mesmo formato. Então, nesse sentido, a gente resolveu desenvolver um produto que era muito diferente do que existia no mercado na época. Então, era um produto que tivesse uma tecnologia de absorção embutida no produto, né? Não era nem um produto, né, que você comprasse separado, ele já era embutido justamente pensando na praticidade, na funcionalidade, no conforto, e que a gente recebeu muitos feedbacks também muito positivos, porque, mais uma vez, eu acho que era um mercado que talvez as pessoas não pensassem qual é a melhor solução para a gente estar atendendo as mulheres que estavam passando pelo momento ali da maternidade, né? Então, foi uma forma que, no final, a gente recebeu muitos feedbacks positivos e está entrando num outro mercado, mas super complementar ao lado de tecnologia de produto ao que a gente tinha na época até então. Outra questão que é tão tabu quanto a menstruação é a incontinência urinária, sobretudo para as Com mulheres que certeza. estão aí entrando na menopausa, né? A gente tem aquela vontade de fazer xixi, corre para o banheiro, mas aí já não dá mais tempo, deixa escapar algumas gotinhas. Tem também produto específico para esse fim aí na Pentes. Tem sim, eu acho que eu concordo com você. A questão da incontinência urinária é algo que, para nossa surpresa, a gente se viu ser ainda mais tabu do que a questão da menstruação. A gente via relatos de mulheres que às vezes se sentiam até inferiores, no sentido de elas deixarem escapar xixi e não conseguirem controlar isso. Então, justamente por essa sensação de possível inferioridade na cabeça delas, é algo que elas não falavam sobre o assunto, elas não tinham, às vezes, um produto adequado nesse sentido, que às vezes, né, podia até trazer questões ao lado de problemas de saúde, como às vezes infecção urinária, por não estar utilizando um produto adequado nesse momento que elas estavam passando por isso. Então, foi quando a gente realmente criou uma nova tecnologia. Essa é uma tecnologia diferente da tecnologia que a gente tem para a menstruação. Querendo ou não, menstruação hoje é um fluido com mais viscosidade. A urina, né, é um outro tipo de fluido que não tem viscosidade, um fluido realmente mais líquido. Então, a gente veio a necessidade de desenvolver uma tecnologia completamente nova para esse case, justamente para ser um case que ele realmente desse o respaldo, desse a funcionalidade necessária para as mulheres que passavam por escapes ou por uma incontinência urinária. Então esse é um produto que hoje ele consegue absorver até 100 ml de urina, que é bastante coisa, principalmente quando a gente vê nesse mercado têxtil produtos absorventes para incontinência urinária. Então, foi mais uma inovação que eu acho que a gente foi trazendo para o portfólio para realmente, assim, estar acompanhando a vida da mulher em todos os momentos, desde a época, né, das primeiras menstruação até a fase adulta, até a fase que ela realmente está virando mãe, que ela está na maternidade, ou às vezes até, né, numa possível questão de escape urinário ou até incontinência urinária quando ela realmente estiver um pouco mais velha. Então, é uma forma da gente realmente estar presente em todos os ciclos que elas têm hoje.
Bem, em razão de todo esse processo criterioso, desde a concepção do produto até a sua destinação correta, tudo muito lastreado em inovação, é que vocês conseguiram a certificação mais almejada em termos de sustentabilidade, que é o selo B Corp, né, o Sistema B. É uma Sim, certificação que exige o cumprimento de muitos requisitos e sim, premia aqueles produtos e serviços que já nascem com essa intenção de solucionar sim. os problemas ou sociais ou ambientais. Foi difícil conseguir o B Corp? Por que que vocês se interessaram para ter a certificação B? Claro, eu acho que, né, o processo do sistema B é um processo muito rígido, e que realmente as pessoas levam muito a sério, assim como a gente também levou muito a sério, mas é algo que, apesar dele ser trabalhoso, né, e burocrático, é algo que eu acho que a gente sente muito orgulho de estar fazendo parte, justamente porque nos obriga a prestar contas, não só em relação, né, à prestação de contas de uma empresa normal, que normalmente só olha para a prestação de contas do lado financeiro. A gente hoje, né, por causa disso, também tem que prestar contas em relação ao impacto social que a gente está fazendo, ao impacto ambiental que a gente está fazendo. Então, é quase como se a gente estivesse fazendo uma contabilidade da empresa ao lado de finanças de uma forma, né, normal, assim como o resto do mercado é, mas também uma contabilidade ao lado de impacto. E isso é algo que nos motiva muito, porque eu acho que sempre inspira a gente a estar fazendo melhor do que o ano passado. Então, a gente realmente olhar nossos números e ver oportunidades de melhoria, de mudanças de processos, de mudanças, às vezes, de materiais, de produtos, para a gente realmente ir evoluindo como empresa mesmo. E eu acho que isso motiva não só a gente, como, às vezes, fundadores de empresas, mas também a equipe como um todo. A gente realmente está fazendo um trabalho mais disruptivo no mercado, ou até mais complexo, né? Olhando para mais variáveis, e eu acho que o sistema B contribui muito nesse sentido. E o feedback do consumidor com relação a esses atributos, a toda essa concepção focada no sistema B? O consumidor já reconhece? Já, eu acho que principalmente porque, né, hoje cada vez mais empresas, até empresas tradicionais estão se reposicionando, mudando todos os processos para estar enquadrados na questão do sistema B hoje, assim como novas empresas cada vez mais estão aderindo ao programa, justamente porque hoje, eu acho que talvez anos anteriores, né, toda a questão do impacto que a gente faz social, ambiental, podia ser um bônus que as empresas traziam dentro do seu portfólio, dentro do seu produto, dentro dos processos, e eu acho que hoje isso é visto como algo mandatório. Então, eu acho que cada vez mais as empresas, a sociedade vem se conscientizando nesse sentido, e é algo muito valorizado pelos nossos consumidores, assim. Então, eu acho que é mais um motivo da gente realmente sempre querer ir para frente nesse sentido, e nunca querer, né, se estabilizar onde é que está. A gente sempre está procurando formas de estar inovando e estar melhorando com o tempo. Bem, em termos ambientais só se fala de descarbonização. Como é o plano Sim. de vocês para se tornarem carbono neutro? Então, hoje, na verdade, a gente foi a primeira empresa de moda do Brasil a ter etiqueta de carbono neutro para os nossos produtos, né? Então, o que a gente às vezes vê hoje, muitas empresas tornando alguns processos da empresa carbono neutro, a própria empresa carbono neutro, a gente faz todos os nossos produtos. Então, o que a gente faz hoje? A gente mapeia toda a emissão de carbono, desde a produção da matéria-prima dos nossos produtos, até, de fato, né, a manufatura desses produtos, o transporte até os consumidores, o uso e o descarte. A gente pega toda a cadeia e mapeia essa emissão, e hoje investe em projetos de reflorestamento, de destruição de lixo, de energia eólica, justamente para neutralizar compensar, né, na verdade, essa emissão e assim neutralizar a emissão de carbono dos nossos produtos. E eu acho que essa é uma forma não só da gente estar contribuindo de uma forma positiva para o meio ambiente, mas é uma forma também da gente trazer transparência para o consumidor. Qual é a pegada de carbono que o nosso produto tem hoje? Será que essa não vai ser, no futuro, uma tendência, um comportamento de consumo? Não olhar só para preço, mas também olhar o impacto ambiental, a pegada de carbono que cada um dos nossos produtos ele realmente emite para o meio ambiente? Então, a gente acredita muito nesse comportamento, que é algo que está muito próximo da realidade, e a gente já quer fazer parte desse movimento desde o início. Achei muito interessante também o interesse que vocês têm aí na Pentes por projetos na Amazônia, inclusive doando para comunidades indígenas, né, em aldeias indígenas, calcinhas absorventes para as adolescentes ali, as indígenas. É algo que não tem Exato. a ver com o core do negócio diretamente, mas que afeta a cadeia indireta, né, cadeia de fornecedores.
Sim. Não, e eu acho que é algo que também está dentro dos valores da marca e dos pilares de realmente trazer mais qualidade de vida menstrual para todos mesmo, né? Então a gente viu essa oportunidade de estar fazendo doações na Amazônia como uma forma não só de estar contribuindo para o nosso trabalho mais social, mas também para o nosso trabalho ambiental. Através de muitas pesquisas que a gente fez, a gente viu que na Amazônia, em muitas tribos, chegavam às vezes absorventes descartáveis. Esse absorvente descartável, depois que ele era utilizado, ou ele era enterrado, ou ele era jogado dentro dos rios, ou então eles eram queimados. Hoje, um absorvente, se você for tentar queimar ele, justamente porque ele é também muitas vezes feito de plástico, ele demora até 2 dias para ele queimar totalmente. Então, a gente viu que essa era uma forma da gente não só, né, tá trazendo essa qualidade de vida menstrual, mas está contribuindo para o meio ambiente, em que, né, muitas vezes os produtos que estavam chegando lá, eles eram produtos que também estavam contribuindo para talvez, né, uma maior poluição, um maior impacto negativo no meio ambiente. Então, a gente viu como uma oportunidade de realmente estar fazendo diferença nessas duas atmosferas. Bem, quero que você fale agora sobre o plano de internacionalização da Pentes. Vocês começaram aqui no Brasil, tem uma história de pioneirismo, mas já estão aí, ultrapassando as fronteiras, né, Duda? Sim, eu acho que, né, depois, né, de muitos anos, de até de validação do nosso produto, da nossa tecnologia, dos nossos projetos do lado de impacto social, do lado de impacto ambiental, a gente sentiu talvez a necessidade de estar levando isso para novos mercados, né, chegar em novas pessoas, porque, né, se através dos nossos dados hoje a gente vê que a gente tem uma tecnologia segura, uma tecnologia que comprovadamente traz mais qualidade de vida menstrual e consegue auxiliar tudo isso, né, a estar fazendo impacto como empresa dentro da sociedade, a gente viu por que não né, ampliar o âmbito disso daqui, né? Não só focar no Brasil, mas levar isso para outros mercados, afinal é um direito menstrual, né? É um direito de todos, e a gente realmente viu o nosso produto como uma forma de realmente estar agregando e estar chegando em mais pessoas. Então, acho que foi essa a grande motivação da gente estar indo para fora, de realmente levar a nossa tecnologia e levar o nosso impacto também. Sobretudo para essa nova geração que está surgindo, a chamada geração Z, que eu aplaudo muito aqui no programa, muito preocupada, comprometida com os ideais da sustentabilidade e nesse plano de Muito. expansão das fronteiras, Europa, me parece que é um mercado que vocês visam bastante, né? França, Holanda. Sim, exatamente. É um mercado também muito ligado, né? Até Uhum. a geração mais nova, como a geração mais velha. Eu acho que é um mercado que ele tem um outro nível de preocupação com o meio ambiente também. Então, a gente viu, né, uma forma da gente realmente estar agregando dentro desses mercados, justamente pelos projetos ambientais que a gente tem hoje. Duda, vocês estão de parabéns aí na Pentes. Muito obrigada por ter aceito o convite aqui para nossa entrevista. Boa sorte e até uma próxima oportunidade. Adorei. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui hoje e estou sempre à disposição. Obrigada. Eu conversei com a Duda Camargo, CFO e fundadora da Pentes. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos, meu lindo Daniel Mesquita e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.